Bem-vindos ao História em 7 Minutos, a partir de hoje, sempre uma vez por semana, focalizando um tema importante da história. E hoje vamos falar sobre o fascismo, uma palavra usada frequentemente, mas vamos combinar, na maioria das vezes, muito mal empregada. Saiba o que foi o fascismo aqui em História em 7 Minutos, mas antes, deixa aí seu like e se inscreva no canal. É claro que você já ouviu várias vezes em conversas, principalmente em conversas políticas, para acusar um ou outro, dizem assim: ah, fulano é um fascista, aquele político é um fascista, o presidente é um fascista. Mas o que vem a ser um fascista, o que vem a ser o fascismo? Diferentemente de outras correntes ideológicas, o fascismo não tem um conceito que seja universalmente aceito. Existem várias interpretações, várias análises sobre o fascismo. Mas nós vamos aqui, independentemente da interpretação, tentar colocar alguns pingos nos is para que você entenda o fascismo, independente de que maneira seja interpretado. Como vamos fazer isso? Vamos fazer através de uma contextualização e também caracterizando o fascismo. Então, se você souber quando se inicia o fascismo e por onde ele desenvolve e qual a sua principal característica, você já vai estar muito bem na fita. Então vamos começar contextualizando o fascismo, tá? O fascismo foi um fenômeno histórico específico que ocorreu no mundo europeu no período de 1922 até 1945, que está inserido em um momento histórico conhecido como o período entre guerras. E quando falamos em período entre guerras, claro, você se lembra que estamos falando do final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, se você ouvir falar fascismo depois de 45 ou antes de 20, fique esperto que pode estar ocorrendo um erro histórico. Então já sabemos que o fascismo ele acontece em um parênteses do tempo. Agora vamos então caracterizar o fascismo. De uma forma bem simplificada, o fascismo se caracteriza pela ascensão de regimes totalitários, tá? Que se opuseram ao mesmo tempo às democracias liberais e também ao comunismo soviético, que também é de caráter totalitário. Faces gêmeas da mesma moeda, goiabada do mesmo tacho. Aliás, poucas pessoas se lembram que Mussolini, no início de sua carreira política, ele era um socialista, e daqueles ainda revolucionários, agitadores. Ele tinha fama de marxista. Ele só virou a casaca no começo da Primeira Guerra Mundial. Inclusive ele foi expulso do Partido Socialista Italiano por incentivar a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Então a gente pode até dizer, né, que o Mussolini ele jogou nas duas extremas, na extrema esquerda e na extrema direita. Então acontece que esses fenômenos históricos repercutiu a tal ponto que outras nações também acabaram por adotar regimes similares. Então o fascismo, o fascista passou a designar todo movimento autoritário que fosse principalmente de direita e que usasse de violência política. Então nós podemos dizer que o salazarismo foi o fascismo em Portugal. Podemos falar que o franquismo foi o fascismo na Espanha, que o peronismo foi o fascismo na Argentina e assim por diante. Calma lá. Vamos então colocar os pingos aí nos i. Foram todos esses e outros mais regimes autoritários, ditatoriais, etc. e tal, mas que pertenciam a outro momento histórico, né? Está fora daquela abrangência que nós citamos. E o nazismo? Eu posso dizer que o nazismo foi o fascismo na Alemanha? Muito bem. Embora exista divergências, né? Mas a rigor de análise, esses dois regimes são pensados juntos no que diz respeito
ao seu ataque ao liberalismo, né? Mas o nazismo, podemos dizer que foi um movimento de pura inspiração fascista, né? Que correu na Alemanha com a liderança de Hitler, mas na questão do nazismo a gente não pode esquecer do fator antissemitismo. Mas o nazismo e o fascismo, eles também estão muito próximos no que diz respeito também à associação com a sociedade de massas, né? Que sociedade que é essa? Uma sociedade desencantada com o Estado, uma sociedade desencantada com as instituições, que passou no entreguerras por uma profunda depressão econômica, que sentiu-se humilhada após o desfecho da Primeira Guerra Mundial e que estava carente, né, de uma liderança forte. Então é nesse cenário que foi um cenário muito fértil para o aparecimento desses regimes autoritários. E Hitler e Mussolini souberam aproveitar com seus talentos, né, talentos para o mal, entre aspas, souberam aproveitar bem essa situação e em nome do nazismo, em nome do fascismo, cometeram grandes crimes contra a humanidade e mancharam assim a página da nossa história. Então, para finalizar, embora o fascismo tenha se disseminado para além das fronteiras da Itália, mas o fascismo foi de início um fenômeno especificamente italiano. Então concluímos que o fascismo e também outros regimes autoritários do século XX é um fenômeno já concluído e não repetível da mesma forma.